Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Você, torcedor do Flamengo, tem um compromisso muito sério comigo nesse vídeo. Para explicar esse compromisso, eu preciso contar uma historinha rápida. Eu sempre leio os comentários nos vídeos que estão aqui e uma mesma pergunta estava se repetindo com muita constância. A pergunta é: Vinícius, o Flamengo deve virar uma SAF? O Flamengo preenche os pré-requisitos para virar uma sociedade anônima do futebol? E aí, em alguns vídeos para trás, em uma parte do vídeo, eu comento sobre isso. E aí os torcedores mais emocionados dos clubes que estão sendo vendidos, que não entendem que a gente aqui é apaixonado pelo Flamengo, mas a gente fala com seriedade sobre o clube, tenta elucidar com menos, não só paixão, mas também com um pouco de razão sobre os temas que envolvem o Flamengo, eles vieram aqui nos comentários, me xingaram muito, muitas palavras ofensivas, e aí o algoritmo do YouTube entendeu que esse conteúdo era um conteúdo meio polêmico. E aí parou de entregar para as pessoas, parou de entregar inclusive para vocês, meus inscritos. E aí eu tive que apagar o vídeo. Então por isso que eu fiquei muito relutante em falar sobre essa questão da sociedade anônima do futebol aqui no canal, porque provavelmente isso vai acontecer novamente. E aí como resolver essa situação? Como? Sempre que tiver um comentário desses aqui, vocês vão ver que é bem provável que tenha, muito rapidamente, vocês já me defendam embaixo, já comentem aí o que vocês acharam do vídeo, que aí isso já soluciona muito a questão. Além disso, se você for inscrito e curtir, você indica para o YouTube que esse é um conteúdo bom, que eu estou falando realmente com o meu público, que meu público não se sente ofendido. Então, se você puder, claro, quiser, já se inscreva no canal, curta o vídeo e, se possível, deixe um comentário aqui, um comentário normal e um comentário também, né, quando essas pessoas me xingarem, me defendendo, que aí o YouTube vai entender que esse vídeo não é um vídeo que ofende ninguém e vai continuar entregando aí os vídeos do canal. Bom, mas vamos para o que o vídeo vai falar, vamos para o conteúdo. Primeira coisa que a gente vai responder o que é uma sociedade anônima do futebol. Tem muita gente na mídia falando um monte de besteira. Eu vou falar bem rapidamente, mas vou tentar elucidar, falar com mais clareza sobre o que é de verdade uma SAF. Depois disso a gente vai falar sobre o perfil dos compradores de clube. E aí vamos falar que tipo de clube eles estão comprando. Será que o Flamengo se encaixa aí nesses padrões? Se se encaixar, para se encaixar a gente precisa saber quais são os ativos do futebol do Flamengo. A gente vai separar o clube do futebol do Flamengo e aí ver quais são esses ativos para de alguma maneira precificar esses ativos, para saber, será que tem condição, alguém tem condição de comprar o Flamengo? Para isso, e aí depois que a gente conseguir fazer essa precificação dos ativos, a gente vai fazer a pergunta final: vale a pena o Flamengo virar uma sociedade anônima do futebol? Será que o Flamengo, se sim, qual o caminho das SAFs o Flamengo deve seguir? Então vamos para a primeira pergunta. O que é uma sociedade anônima de futebol? Desde a promulgação da Lei 14.193, o Brasil deixa de ter no futebol exclusivamente associações sem fins lucrativos e passa a ter na prática a possibilidade da existência de um clube-empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar, fazer um registro, um CNPJ de uma empresa do ramo esportivo, e a partir daí montar um clube e ir galgando os degraus aí do futebol brasileiro. Além disso, essas associações sem fins lucrativos também podem separar a parte do futebol do restante social, do clube social, das outras modalidades e vender para uma ou mais pessoas, caminho que muitos clubes brasileiros estão percorrendo hoje. Então, quer dizer que as associações sem fins lucrativos serão obrigadas a tirar essa parte e virar clube-empresa? Não, os dois modelos vão poder continuar acontecendo normalmente. E qual a grande diferença dos dois modelos? Bom, nas associações sem fins lucrativos, todo o dinheiro oriundo das práticas desse clube, ele obrigatoriamente deve ser reinvestido na associação. Não existe divisão do dinheiro entre os associados. Já no modelo clube-empresa, o dono ou os donos que vão escolher o que fazerem com esse dinheiro oriundo aí das práticas do clube. Vinícius, então é claro que a associação é bem melhor. Entretanto, quando a gente vai para a associação, e a gente viu muito isso acontecer no Brasil, a gestão, às vezes, por não ter dono, essa gestão não é tão qualificada e o clube, ao invés de ter lucro com as suas práticas, acaba acumulando grandes prejuízos. Em compensação, de repente, no clube empresa, como é tratado como uma empresa com mais seriedade, esse clube tem uma gestão mais bem feita e acaba tendo uma organização melhor do que teria se fosse uma associação mal cuidada. Significa que só existem associações mal cuidadas? Não, também essa não é uma regra. Tá, e agora que a gente já sabe o que é uma associação sem fim lucrativo, o que é uma sociedade anônima de futebol,
e isso de certa maneira é novo aqui no Brasil, vamos ver o que já acontece pelo mundo e entender quem são os caras que compram esses clubes e o que eles fazem, qual o perfil dos clubes que eles compram. E aí eu dividi os compradores em 4 grupos. Primeiro eu vou ler esses grupos para vocês, depois eu vou explicar com mais calma cada um deles. Então, primeiro grupo, bilionários comprando status social, caso do Chelsea. Segundo grupo, projetos políticos, caso do Paris Saint-Germain. Terceiro grupo, empresa de capital aberto, Borussia Dortmund, da Alemanha. E o terceiro grupo, empresas de capital aberto com controle majoritário de outra empresa. O primeiro grupo é o de bilionários comprando status social. Geralmente esses caras têm fonte de renda obscura. E aí eu cito Roman Abramovich no Chelsea como um exemplo, já que ele fez fortuna na época ainda das privatizações das estatais da União Soviética. Então tem muitos lugares do mundo em que o dinheiro aparece de forma esquisita e esses caras precisam justificar essa grana e meio que se proteger socialmente. E aí podem e usam os clubes europeus para tal. Você comprar um clube na Europa e fazer bem, trabalhar bem esse clube, você imediatamente vira uma figura pública mundial, diferente do que aconteceria se você comprasse, por exemplo, um clube no Brasil. Aqui você seria conhecido nacionalmente, no máximo aqui na América, mas de resto o mundo de verdade não acompanha o futebol sul-americano. Então quando o Roman Abramovich comprou o Chelsea, ele virou uma figura pública mundial. Antes ele era só um russo, visto com reticências porque se sabia que o dinheiro dele estava meio esquisito por ele ter feito as transações lá na época da União Soviética para a virada da Rússia. Enfim, agora não, agora ele é conhecido como dono do Chelsea, do futebol do Chelsea, e virou imediatamente o Abramovich tem fãs, ele entra no Stamford Bridge, ele é aplaudido, então percebam como é importante essa compra aí para a vida dele, assim como eles existem outros de vários ramos diferentes, por exemplo, o ramo petrolífero, tem sheik aí dos países árabes, que tudo utilizam os clubes europeus para lhe conferirem um status social que até então eles não tinham. No segundo grupo, o segundo grupo é semelhante ao primeiro, de bilionários comprando status social, mas aí a gente fala agora de projetos políticos. E aí eu cito o exemplo do Paris Saint-Germain com o Emir do Catar. Por que o Emir do Catar comprou o Paris Saint-Germain e transformou o Paris Saint-Germain no grande mercado publicitário para o Catar? Bom, o Catar é um país muito rico, que está num centro conflituoso, e ele quer, na verdade, fortalecer a imagem do país livre, a imagem de um país capitalista que se desenvolve e que está por fora das confusões ali da região que ele está inserido. Então, quando ele ganha esse status mundial, quando o Catar mostra força, mostra força como? Comprando um clube desse tamanho, transformando um clube desse tamanho em vencedor, contratando grandes jogadores, fazendo a maior contratação da história do futebol mundial, com o Neymar. Então, quando um país, o Catar, consegue fazer esse mecanismo acontecer, ele mostra para o mundo poder e o mundo passa a o enxergar como um igual e não como um diferente que está inserido naquela zona conflituosa. Então, o Emir do Catar, o que o Catar quer, na verdade, é ser enxergado pelo Ocidente como um país que não está dentro daquelas questões todas que envolvem as brigas territoriais, as brigas financeiras ali da área em que ele está localizado. Então esse é um projeto político do Catar e para isso não se mede dinheiro, pega-se a quantidade financeira que for necessária para fazer não só um bom time, é óbvio que o Catar quer que o PSG ganhe títulos e tal, mas mais do que isso também quer fazer grandes aparições midiáticas. Então o Neymar ele vai nessa seara, é claro que se você for comparar com outros clubes, por exemplo as contratações dos outros clubes, sempre levam em consideração o equilíbrio do time, etc. E o PSG tem uma outra característica de contratação, que é contratar caras midiáticos para chamar muito a atenção do Ocidente. Então, esse é um exemplo de clube que é comprado por um projeto político exterior ao futebol, alheio ao futebol, mas que usa o futebol para se engrandecer, para aparecer. Então, esse é um dos exemplos. O terceiro exemplo são as empresas de capital aberto simples. As empresas que têm capital aberto na bolsa, qualquer investidor pode comprar uma fração dessa empresa, uma ação, ou algumas, ou um lote de ações, e se tornar se tornar dono de uma parte pequena ou grande desse clube, ou dessa empresa. Bom, por que essas empresas de capital aberto têm uma característica muito específica? Elas precisam dar retorno financeiro a quem fez os investimentos. Então eu cito como exemplo o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, há muitos anos no futebol alemão,
contrata jogadores baratos e os vende muito caro, geralmente até para o seu rival, para o Bayern. Porque isso seria um contrassenso se fosse no futebol normal, pensando exclusivamente na competitividade. Você não quer vender um grande ativo seu, um jogador que pode resolver muitas partidas importantes, para um time que vai disputar contra você. Mas na lógica de uma empresa de capital aberto, o que se visa é o lucro e os dividendos aos acionistas. Então, se eu comprei um jogador por 10 milhões de euros e eu tenho uma oferta de 100 milhões de euros, todos que são donos de uma pequena parte desse clube ou de uma grande parte, dependendo da quantidade de ações que cada um tem, estarão lucrando esses 90 milhões, divididos claramente, né? Mas percebam a diferença? Então, os donos eles começam a ponderar se vale a pena permanecer com o jogador para conquistar títulos, esses títulos virarem dinheiro no futuro, na dúvida de conquistar ou não, e aí esses títulos virarem dinheiro futuramente, ou se eles já realizam imediatamente a venda e aqueles que eram 10 milhões de euros investidos lá no clube passam a virar imediatamente em mais 90 milhões de euros. Então, essas são as características de um clube, de uma empresa com capital aberto, um clube que é uma empresa de capital aberto que precisa dar satisfação aos seus investidores que não necessariamente são torcedores. É gente do mercado e gente do mercado que bota dinheiro, fiscaliza e quer ter retorno dos lucros, quer ter o retorno desse dinheiro quando for necessário. Então, o aspecto competitivo vira uma parte dessa questão. E aí, no quarto grupo, nós temos as empresas de capital aberto com controle majoritário de outra empresa. O que eu quero dizer com isso? O clube que é comprado por uma empresa que tem um fim completamente diferente do futebol. Vou dar um exemplo. Ou, às vezes, tem um fim mesmo no futebol, mas que tem características diferentes. Aí eu vou explicar. Bom, por exemplo, a gente pode citar o Red Bull Leipzig, ou Red Bull Salzburg, ou Red Bull Bragantino. Bom, o Red Bull, ele quer, na verdade, vender energéticos, e ele usa os clubes de futebol para isso. Claro que uma mesma empresa pode ter necessidades diferentes para cada um dos clubes que ela é dona. A gente pode citar o Red Bull, por exemplo, o Red Bull Leipzig, quer de verdade se tornar um top europeu e investe para tal. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Red Bull Bragantino aqui, a gente sabe que as opções estratégicas envolvem a formação e venda de jogadores para o mercado europeu ou para fortalecer o próprio Leipzig, e esse Leipzig virar um top europeu. Então percebam, a mesma empresa pode ser dona de vários clubes e ter estratégias completamente diferentes para esses clubes. O mesmo a gente pode citar, por exemplo, no caso City. Aí a Red Bull ela faz todo esse movimento para crescer no mercado futebolístico. Também ela quer crescer no mercado do futebol, porque ela sabe que o mercado do futebol é pujante, é lucrativo, ela aposta no crescimento desse mercado, mas ela quer usar o Leipzig para fortalecer a imagem dos seus energéticos, isso é óbvio. E aí o que ela faz? Ela acaba até com a imagem dos clubes. Então ninguém lembra mais do Bragantino, aquele Bragantino, ninguém lembra mais daquele Leipzig. O que se fortalece de fato é a imagem da empresa. É diferente, por exemplo, ou um pouco diferente do caso City, que também tem clubes espalhados pelo mundo, que também é uma outra empresa controlando várias empresas, controlando vários clubes. E aí, quais são os objetivos do City? Se a gente for pensar no Manchester City, ela quer virar um top europeu, quer continuar ganhando a liga mais rica do mundo, que é a Premier League, quer de repente chegar a ganhar a Champions League, efeito que ela tá perseguindo. Agora, quando você pensa, por exemplo, na filial do City nos Estados Unidos, em Nova York, aí as estratégias já são completamente diferentes. Os investimentos do time são menores e aí a questão é apostar no crescimento do mercado no futebol americano. E aquele clube que valeria X vai passar a valer daqui a não sei quantos anos, tantos X. Então, percebam que as lógicas são diferentes. Aqui no Uruguai eles compraram um clube e aí a ideia é conseguir formar, comprar e vender jogadores a partir de um centro sul-americano. Fala-se desse grupo City também aqui no Brasil, pensando em comprar algum clube, mas percebam que os grupos eles não vão em clubes muito antigos e muito tradicionais com muita torcida, porque a torcida pode ser até um mecanismo de atrapalhar os desenvolvimentos estratégicos desses clubes. Então, às vezes, a torcida pressiona por tipos de investimento, pressiona por compra de jogadores, pressiona por resultados esportivos que não estão abarcados naquele momento na estratégia de crescimento da empresa, né? Da empresa que controla o clube empresa. Então essa é uma característica dessas empresas de capital aberto, de controle majoritariamente de outra empresa.
E aí, para pensar em qualquer possibilidade do Flamengo virar uma SAF, a gente precisa pensar quanto vale os ativos que o futebol do Flamengo tem hoje. E aí eu listei alguns. Jogadores sobre contrato, o Flamengo tem no elenco hoje 151 milhões 850 mil euros. Isso de valor em jogadores contratuais, são ativos do clube. Além disso, o Flamengo também tem o CT mais moderno do país, avaliado em algo em torno de 50 milhões de reais pela Sports Value. A terceira coisa, o Flamengo tem uma categoria de base com selo de clube formador e reconhecimento internacional de excelência, que só nos últimos 5 anos vendeu 700 milhões de reais em venda de atletas, né? Além disso, o Flamengo também tem propriedades publicitárias comerciais nas camisas, redes sociais, placas de publicidade nos campos, uma série de ativos de marketing que podem ser comercializados. Além disso tudo, o Flamengo ainda tem ativos comerciais, por exemplo, metade da parceria com o Banco de Brasília, o Banco BRB, em que o Flamengo estima que quando aconteça o IPO, que é a abertura de venda de ações, o Flamengo comece a ser dono imediatamente de 5 bilhões de reais dessa empresa. Então percebam como está complicado aí em valores para que venha alguém comprar o clube. E aí, quando a gente vê as características dos clubes, as características dos compradores desses clubes, quando a gente vê a quantidade de ativos e o valor dos ativos que o futebol do Flamengo tem hoje, a gente chega à conclusão que o clube não está se enquadrando muito bem dentro das opções de boas compras aí para sociedades anônimas do futebol. O Flamengo hoje é uma associação sem fins lucrativos que tem um poder financeiro muito grande, que está bem administrado financeiramente. Então talvez se transformar em uma SAF pode ser um tiro no pé para uma situação em que está ocorrendo bem. A gente viu que associações sem fins lucrativos, elas têm obrigatoriedade de reinvestimento dos lucros integralmente na própria associação. Então o Flamengo hoje, todo o lucro, o Flamengo é um clube extremamente lucrativo, está sendo reinvestido na sua equipe, reinvestido na logística, reinvestido em infraestrutura. A gente viu a infraestrutura do Flamengo aumentar muito de valor nos últimos anos. Então, se essa associação estiver bem gerida, ela é muito mais vantajosa para um clube desse tamanho, um clube que não está endividado, ao contrário, um clube que está enriquecendo cada vez mais e um clube que está bem administrado. Vinícius, então quer dizer que a SAF nunca vai servir para o Flamengo? Bom, aí a gente precisa se defender de um outro problema que o Flamengo tem hoje, está acontecendo agora, e o Flamengo precisa se defender disso. O colégio eleitoral do Flamengo, dos associados do Flamengo, está cada vez menor. Isso faz com que o clube fique numa mão de poucos da política interna ali da Gávea, aqueles grupos que a gente conhece. Bom, significa o fim do mundo isso? Não. Mas o ideal, o cenário ideal é um clube cada vez mais democrático, com uma participação cada vez maior da sua torcida. Então, no cenário ideal, os sócios torcedores do Flamengo, aqueles que contribuem diretamente para o crescimento do clube, aqueles que pagam mensalmente, talvez de repente com diferença de valor, é claro, eles deveriam também contribuir para a política interna do clube, deveriam contribuir para escolher quem está no comando. O Flamengo avançou nas suas legislações internas. Hoje o clube, o dirigente que faz alguma besteira aí no clube, ele é responsabilizado enquanto pessoa física. Isso foi um grande avanço. Antes os dirigentes faziam besteiras aí com o CNPJ do Flamengo e ficava-se por isso mesmo. A gente vê muitos clubes acontecendo isso. Hoje não acontece mais. Agora, um colégio eleitoral muito reduzido também é ruim, já que pode se acontecer em algum momento. Um exemplo que acontece no São Paulo, que tem um colégio eleitoral tão pequeno que não existe mais oposição. E aí, em locais políticos que não temos oposição, estamos liberados para fazer o que quer, já que ninguém pode nos frear aí, então, nessas situações políticas obscuras. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com a diminuição do seu colégio eleitoral, mas para o momento deve permanecer, com certeza, sendo uma associação sem fins lucrativas, bem administrada, como vem sendo, para que continue crescendo e todo o dinheiro do lucro seja diretamente reinvestido no seu capital, no seu clube, na sua infraestrutura, enfim. Vinícius, e o que está acontecendo com esses outros clubes? Se a gente for ver, os clubes brasileiros não estão sendo comprados por bilionários comprando status social. É claro que não, é óbvio. O bilionário ele quer um status social mundial. O futebol brasileiro não oferece isso a ele. Eles não estão sendo comprados por grandes projetos políticos justamente pelo mesmo motivo. Esses projetos políticos querem aparecimento global, querem presença mundial e o futebol brasileiro não oferece isso.
Aí se a gente for pensar nas empresas de capital aberto, nós ainda não temos no Brasil e dificilmente teremos enquanto o futebol brasileiro não estiver pensado como um todo para ser muito lucrativo, já que pessoas só vão colocar dinheiro em ações dos clubes brasileiros se eles enxergarem que esses clubes brasileiros podem ser lucrativos, apesar de séries de derrotas, apesar de não ir bem em uma ou determinada competição. Isso é uma volatilidade do futebol que precisa ser redesenhada para essas empresas de capital aberto. Então o cara só vai comprar uma ação de um clube se ele souber que o clube pode crescer mesmo que ele perca na próxima competição. Ele não pode ser uma aposta, ó, vou comprar essa ação, ele vai ganhar e eu vou ficar rico. Tem que ser uma coisa assim, entender que o futebol brasileiro está crescendo como um todo e esse clube vai crescer junto, mesmo que ele não esteja sendo campeão. Coisa que ainda não acontece aqui no futebol brasileiro. E aí empresas controladas por outra empresa, a gente tem o exemplo do Red Bull Bragantino. O Bragantino está sendo foi comprado por uma grande empresa, mas aí a gente fica com aquela característica que eu falei. Isso tudo vai depender da estratégia da empresa para o seu clube. Para o Bragantino foi ótimo. O Bragantino era um clube praticamente falido na segunda divisão e que virou um clube agora de Série A, que disputa competições sul-americanas, competições internacionais, acabou de chegar na final da Sul-Americana, então o Red Bull cresceu muito. Resta saber, o Red Bull vai ser o clube que vai dar o passo além para ser o clube campeão? Eu acredito que não, porque a política de contratações vai sempre respeitar essa estratégia inicial deles, que é contratar jovens jogadores que tenham possibilidade de venda futura e possibilidade de repente integrar o elenco do Red Bull Leipzig, que é o clube que eles querem transformar em top mundial. Então essa estratégia funciona bem para um clube que já não tem torcida ou que a torcida é pequena, em que entendia que as coisas estavam praticamente terminadas ou falidas. E agora o clube pelo menos está disputando uma divisão, está disputando competições internacionais e tal. Agora para os grandes clubes brasileiros, os clubes que têm muita torcida, ficar em quinto, sexto, sétima posição não seria muito comemorado por muito tempo. Então, por exemplo, se a Red Bull comprasse de repente o Botafogo, que está aí também nesse cenário, a torcida botafoguense não aceitaria, depois de 2, 3, 4 anos, ficar sendo sexto, sétimo. Iria querer em algum momento dar um passo além aí no desenvolvimento competitivo. Além do mais, a Red Bull veio no Bragantino e praticamente acabou com o nome do Bragantino. A torcida do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Cruzeiro, eles aceitariam que a empresa de energético viesse e colocasse o nome deles no clube? Então essa é uma outra questão aí do futebol brasileiro. E o que tem aparecido no Brasil para comprar os clubes aqui são os aproveitadores de uma oportunidade do mercado. A gente sabe que o mercado brasileiro é muito subaproveitado, esses clubes estão muito, muito mal administrados, a maioria dos clubes no Brasil, e aí alguns bilionários que não são os bilionários que podem jogar dinheiro pela janela, são caras que investem, mas que buscam um retorno, estão vendo aí a oportunidade. A gente viu o caso do Ronaldo. Mas esses caras, eles não vão despejar dinheiro no clube para fazer grandes times e comprar apenas um status social. Se você for pensar, o Ronaldo precisa comprar status social no Brasil? O John Textor precisa comprar status social no Brasil? Não, isso não vai lhe render nenhum grande fruto. Se ainda fosse na Europa existe um fruto de ser uma figura pública mundial e tal. Nesse caso não é isso, nesse caso é uma oportunidade de mercado que eles enxergam como tal e que eles vão querer tirar o lucro do investimento. Então, todo esse dinheiro que está sendo investido, por exemplo, pelo Textor no Botafogo, ele vai esperar tirar em algum momento. Ele não está fazendo isso porque gosta ou ama o Botafogo. Ele está fazendo isso porque ele está vendo ali uma oportunidade e ele acha que o Botafogo futuramente possa ser tão lucrativo que ele possa retirar esse dinheiro e aumentar cada vez mais a sua fortuna pessoal e não a fortuna do clube. São coisas totalmente diferentes. Muita gente no Brasil está ignorando que esses donos de clube, e muitos clubes na Europa, eles são odiados pela torcida. A torcida enxerga que esses caras nunca vão fazer o clube ficar verdadeiramente forte, e toda vez que o clube tem uma boa temporada ou tem uma boa ação de lucro, esses caras vão retirar o dinheiro ao invés de reinvestir para fazer um clube cada vez mais forte que possa disputar com os grandes do mercado. A gente pode citar um outro exemplo interessante que a gente pode citar, é o caso, por exemplo, do Bayern de Munique, que é um caso que tem um formato híbrido com uma grande empresa sendo dona de parte, também muitos associados, enfim, tem um número grande de pessoas que são donas de pequenas frações. E aí esse Bayern de Munique, que é o grande hegemônico aí do futebol alemão, no cenário local ele consegue vencer com regularidade, mas aí quando a gente compete
com outros cenários, por exemplo, com o Real Madrid, que é uma associação sem fim lucrativo e que reinveste todo o seu dinheiro, é o Real Madrid que consegue fazer com mais frequência as grandiosíssimas contratações. É o Real Madrid que consegue errar e acertar sem menores problemas, que consegue vir no Brasil e contratar 2 jogadores de 45 milhões de euros. A gente não vê, por exemplo, um Bayern fazendo isso, justamente porque o Bayern precisa dar uma prestação de conta dos dividendos do seu clube, dos seus lucros, aos acionistas. Então, essa é uma questão delicada e que, quando o cenário competitivo vai afunilando, geralmente as associações sem fins lucrativos muito bem administradas saem ganhando, já que o dinheiro sempre retorna para o clube. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho longo, mas para elucidar esse monte de questão é mais complicado mesmo. Deixe aqui o que vocês acham que é melhor para o Flamengo. Permanecer uma associação sem fins lucrativos ou de repente virar uma sociedade anônima do futebol no futuro. Mengo é paixão, valeu!